Olá pessoal, vamos lá, primeiro ano. Bom, vamos ajudar nesse vídeo hoje, dia dos namorados, né? Vamos ver se de alguma maneira facilita, né? Esse lembrete que a gente utiliza para a prova, né? Lembro que a prova é o resgate da aula, né? A aula vai discutir da seguinte maneira. A primeira vamos trabalhar, estou com a prova aqui, por isso desculpa, está desviando o olhar, né? Na primeira parte nós estamos discutindo sobre coerência e coesão. Então nós vamos falar sobre palavras que fazem sentido ou não de acordo com o texto, né? Depois disso, nós vamos estabelecer uma impressão do que foi o texto e, a partir daí, a interpretação. Em seguida, isso é uma coisa importante, nós vamos continuar com o processo de entender o que é o espanhol. Então, nessa competência será o verdadeiro e falso. Vamos colocar um texto, vamos, a partir do texto, estabelecer convencimentos, vamos estabelecer opiniões. Um detalhe, sempre verdadeiro e falso se refere ao texto, não aquilo que a gente acha que é verdadeiro, que a gente acha que é falso. A gente pode achar falso alguma coisa e chegar lá e o texto dizer o contrário. O que está em pauta não é nossa opinião, pelo menos nessa habilidade, nessa competência a ser testada. Em seguida, nós vamos trabalhar o nosso querido presente indicativo. Recomendo que tem uns blogs, tem o meu blog, que está ou linkado lá no Moodle, ou vocês podem já ter utilizado, enfim. Na parte de junho tem as tabelas, então procurem as tabelinhas ali. Eu recomendaria, talvez, presente indicativo, procurar a tabela dos verbos regulares. Por exemplo, o que seria, lembrando conceitualmente o que seria presente indicativo? Presente indicativo seria, primeiro, estamos falando de um tempo verbal, presente. Então, é o presente da ação. Segundo, nós estamos falando de um modo. O modo indicativo se refere a algo irrefutável, indiscutível, inquestionável ou categórico. Então, tudo isso faz parte do modo indicativo. Por exemplo, estou gravando um vídeo. Então, estou gravando quando? Agora. Podemos discutir isso? Não, estou gravando. Aqui, esse produto que vocês estão vendo é a prova viva disso. Então, isso é presente indicativo. Só que lembrem-se que espanhol tem dois tipos de verbos. Temos os verbos pronominais e os verbos em infinitivo. Uns são conjugados com pronombres personais. Por exemplo, verbos que terminam em infinitivo. Ar, ou ir. Então a gente conjuga com pronomes personais. Eu, tu, ele, nosotros, ellos. E os pronomes, verbos com pronomes ou verbos pronominais, como cantar-se, olha a diferença, cantar, cantar-se, são conjugados com pronomes átomos. Me, te, se, nos, o, se. Olha que coisa bacana. Parece uma coisa complicada, mas não é. Toda vez que o verbo terminar em pronome, e nesse caso o pronome é átomo, vocês vão conjugar com o pronome átomo. E o que significa isso? Significa que a ação é para nós, não para alguém. Por exemplo, me levanto, eu levanto a mim. Eu levanto alguém. Lembraram? Ótimo. Próximo ponto vai ser conjugações em pretérito indefinido. Indefinido e imperfeito. Depois vai ter uma outra atividade como perfeito. Então vou aproveitar já de uma vez colocar. Pretérito indefinido. Bom, como pretérito, todo pretérito é passado. Agora, que tipo de passado é? É um passado que se caracteriza pela seguinte maneira. O pretérito indefinido é uma ação concluída no passado. Eu comi. Eu bebi. Essas duas informações eu estou dizendo que, para além da obviedade, claro, que em algum momento no passado eu comecei a comer e beber e em algum momento parei com isso, terminei a ação. Antigamente, os velhos gramáticos chamavam de pretérito perfeito simples. Mas como se confundia com pretérito perfeito composto,
Desculpa, esse aqui, ó, o Joaquim, sempre aqui me ajudando aqui. Bom, continuando. Então, pretérito simples. Pretérito perfeito simples. Como se confundia, então decidiram colocar pretérito indefinido. E por que dizem que é pretérito indefinido? Porque o verbo não me diz em que momento acontece, ou aconteceu a situação. Por exemplo, tomei café. Em que momento eu tomei café? A informação que eu tenho é que comecei e terminei. Pretérito imperfeito. Isso chega a ser até bonito, né? Os gregos tinham a ideia da perfeição diferente dos latinos. Para os gregos, a perfeição é algo que se termina, ou a impressão, por analogia, é algo que não se termina, que não se conclui. Então, que é interrompido. Portanto, pretérito indefinido é algo que se conclui, pretérito imperfeito é algo que não foi concluído. Se inicia, por isso que é indicativo, porém não se conclui. Então, por exemplo, é diferente de dizer eu comi, de eu comia, eu bebi, de eu bebia. Então, quando eu digo comia, eu estou me referindo na comunicação de que eu estava comendo e algo me interrompeu no ato de comer. Fechou? Tá. Vamos lá continuar. Depois disso, nós vamos ter a interpretação de nada. Nós vamos ter a escrita. Eu vou colocar uma imagem, vou colocar uns textos aí, e vocês vão arrepiar aí escrevendo. Eu vou querer coesão com coerência e, obviamente, que vocês vão utilizar os tempos estudados na sala. Fechado? Beijos, abraços, bons dias dos namorados. E reserve um minutinho para ver o vídeo e retomar. Afinal, isso não é aula. Isso aqui são lembranças daquilo que nós fizemos na aula. Portanto, se dizer que estudo pelo vídeo, estará errado. Beijos e abraços.